Graça e paz, irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade. Se possível, compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder. Acorda, povo. Vamos para uma live poderosa? Vamos lá? Vamos para uma live poderosa aí, falar com o Senhor, receber as orientações. Vamos para mais um texto na presença de Deus. Vamos ouvir o Senhor? Vamos, convida o povo aí, tá bom? Clica aí no aviãozinho e envia para o maior número de pessoas que você puder, por gentileza, amém? Envia aí, vamos ouvir uma palavra, vamos receber um direcionamento da parte de Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Deixa eu ver se eu já selecionei todo mundo, acredito que sim. Bom dia, Thaís. Bom dia. Vamos lá, envia aí nos grupos de leitura. Comenta aí, povo de Deus, comenta aí. Vamos lá, vamos entrando, vamos nos organizando, tá bom? Glória a Deus. Bom dia, Regiane. Bom dia, Thaís. Quem mais está entrando aí? Vamos lá, vamos aquecer esta manhã de terça-feira. Glória a Deus, que tempo abençoado, não é verdade? Neia, bom dia. Que dia abençoado, né não? Hoje nós estamos no nosso 34º dia. Aleluia, que bênção, né, irmãos? 34º dia. Estamos na leitura do livro de Números, então já foram 4 livros. Olha só que poderoso. Já foram 4 livros embora em poucos dias. Olha só, em poucos dias nós já estamos passando aí por 4 livros da Bíblia, né? A gente vai aí a olhar entre amanhã e depois da manhã, a gente termina, daqui 2 dias nós terminamos. Ah não, o livro de Números tem mais, olha eu já querendo encerrar, Números tem 36 capítulos, então a gente vai ainda gastar, achei que tinha 20 e pouco. Acho que eu estava me confundindo com Levítico, né? Mas não, glória a Deus. Vamos lá? Vamos para mais essa leitura, tá? Eu vou tentar aqui, vou fazer de tudo para ficar apenas 1 hora com vocês. 9 horas nós encerramos, tá bom? Vamos lá, então. Hoje a nossa leitura é do capítulo 17 ao capítulo 20, né? Mas lembra que eu falei com vocês que eu queria comentar aqui rápido o capítulo 16 de ontem, que nós não tivemos tempo de comentar? Então, a gente estava vendo, né, conforme a nossa leitura aí bíblica, né, conforme a nossa leitura bíblica anual, nós estamos vendo aí como Moisés, né, o líder chamado Moisés, o líder que Deus chamou para libertar o povo de Israel, passa por tantas rebeliões, né, contra ele, como o povo, né, se rebelou contra Moisés, como o povo se levantou contra Moisés, né, e Moisés foi muito sábio, né, muito sábio. Bom dia, Selma, bom dia, Dani, bom dia, Lucas Andrade, Lu Andrade, Lu, pronto, entendi, agora você vi quem é. Bom dia, Gildete. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então, voltando. Então, nós vamos ver esse homem que passou por várias rebeliões. E o mais importante é que todas as rebeliões que esse homem passou, Deus a viu, né? O texto bíblico vai falar claramente essa visão de Deus, né? Deus ele viu o que o povo estava fazendo, o que a nação estava fazendo, e não somente a nação, né? Porque Deus ele é totalmente imparcial em questão da correção. Então, a imparcialidade de Deus fez ele corrigir até mesmo os irmãos de Moisés, né? Miriam e Arão, como nós lemos ontem. Hoje eu quero só passar aqui um pouco
no capítulo 16, depois nós vamos para o 17, 18, 19 e 20, tá? O capítulo 16, abra aí a sua Bíblia, Números, capítulo 16, vai falar da rebelião de Corá, né? Então a gente vai ver que Moisés está vindo de uma sequência aí de rebeliões, de queixas, de reclamação, e chega aqui em Corá. E quem era Corá? Corá era um dos líderes, irmãos. Corá era um dos líderes dos levitas, tá? Porque o Corá vinha da descendência dos coatitas, né? Que eram responsáveis em carregar os utensílios do templo, tá? Lembrado de algumas lives atrás que eu comentei sobre isso? Nós tínhamos três gerações que cuidavam da Arca da Aliança, eram levitas, né? Eram gersonitas, meraritas e coatitas, né? Então, Corá é da descendência dos coatitas, que tinham uma responsabilidade de carregar a Arca da Aliança em seus ombros. E o texto bíblico vai nos dizer que Corá, filho de Izar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Om, filho de Pelete, da tribo de Ruben, com outros 250 líderes de Israel. Olha só, todos os membros importantes da comunidade, os três instigaram uma rebeldia contra Moisés. Então, olha lá, né? Homens que instigaram a rebeldia. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e ele está em nosso meio. Que direito você tem de agir como se fosse superior à comunidade do Senhor? Então, eles levantam aqui, pode ver, eles se levantam como com um falso testemunho, querendo trazer confusão na mente da igreja, na mente da sociedade, entendeu? A respeito da santidade que se tinha os levitas, mas da autoridade que se tinha Moisés. Deus havia separado de fato os levitas, mas quem Deus usou para separar os levitas foi Moisés, foi o líder, né? E aí esse líder chamado Corá, juntamente com Datã e Abirão, diz: que direito você tem de agir como se fosse superior à comunidade do Senhor? Irmãos, quando foi, melhor dizendo, que Moisés se demonstrou superior? Sendo que o texto bíblico vai dizer, que nós lemos anterior aí, o capítulo 12, que Deus disse que Moisés era o homem mais humilde, né, de toda Israel. Então, um homem humilde, jamais Moisés se colocou em um lugar superior. Mas vamos ler, olha o que acontece. Quando Moisés ouviu o que dissera, curvou-se com o rosto em terra. Olha o homem superior aí. Em seguida, disse a Corá e seus seguidores: amanhã cedo, o Senhor nos mostrará quem pertence a ele e quem é consagrado. Só trará a sua presença aqueles que ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores, preparem incensários. Amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Então, olha só. Moisés disse: vocês foram longe demais. Por quê? Porque estão mais uma vez levantando calúnia sem fundamento algum, irmãos. Como este homem sofreu. Versículo 8. Moisés falou novamente com Corá: agora ouçam, levitas. Acaso lhe parece de pouca importância que Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel? Olha o que Moisés fala para esse povo. Não é o suficiente ter sido escolhido? Olha lá, versículo 10. Ele já deu a você Corá, e aos seus companheiros levitas essa função, e agora exige também o serviço sacerdotal. Então, é como se o Moisés estivesse falando, né,
Vocês já receberam o serviço sacerdotal, agora, ou melhor, vocês já receberam o serviço dos levitas, né, de abençoar, de organizar o templo, de cuidar das coisas e dos objetos, os utensílios consagrados. Agora vocês querem, né, o cargo sacerdotal. Então hoje, infelizmente, esse texto de número 16 se repete muito nos nossos meios. Quantos escândalos nós estamos vendo, irmãos, em igrejas, e aqui eu não vou citar o nome para ser ético, tá? Mas quantos escândalos nós estamos vendo em igrejas? A igreja, sabe, não respeitando a autoridade. Eu não quero aqui ser defensor de A ou de B, mas eu estou dizendo o fato de homens e mulheres se rebelarem contra os homens de Deus. Isso é perigosíssimo, né? Olha lá, querer lugar que Deus não escolheu. Deus escolheu, Deus já colocou você em lugar. E se Deus colocou outras pessoas em outros lugares, respeitem. Olha lá, versículo 11. Na verdade, é contra o Senhor que você e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixar dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, mas eles responderam, não iremos, né? Fizeram a muvuca, porque sempre é assim, né, não? Aquelas pessoas que querem se rebelar, eles sempre são assim, eles fazem a muvuca e depois, ó, perna para quem te quer. Paz Tuxa, que bênção! Tudo bem, meu tio? Como é que você tá? Sandra? Então, é sempre assim. Esses rebeliados, pessoas que querem fazer rebelião, eles fazem a muvuca, eles trazem o mau testemunho, eles contaminam as pessoas e depois quando eles são chamados para um confronto, quando eles são chamados para uma assembleia, sabe, para ter testemunha, para avaliar, para a gente verificar a veracidade do que eles estão dizendo, eles fogem. Sabe por que eles fogem, irmão? Porque eles são fortes na multidão. Eles não são fortes sozinhos. Eles não são fortes, sabe, para ter uma cariação ali de paz, conversando, pontuando, tentando resolver. Pessoas rebeliadas não querem resolver. Tem um livro, não sei se vocês já leram, tem um livro chamado O Espírito de Jezabel, escrito por John Power. Esse livro ele vai tratar muito isso, homens e mulheres, profetas e profetisas, que se rebelam contra uma autoridade espiritual, tiram o pastor sênior da igreja e depois mata aquela igreja. A igreja fecha, tá? Por causa desse espírito de Jezabel, o espírito de rebelião que está sobre a pessoa. E às vezes ela nem percebe que existe um espírito agindo por ela. Mas ela gosta de assumir a dor das pessoas. Ela gosta de tudo ela gosta de questionar, tudo ela gosta de apontar. Ela se demonstra ser a pessoa mais justa, mais espiritual da igreja. Então precisa se tomar cuidado com isso aqui. O primeiro ponto que a gente precisa tomar cuidado é não ficar dando ouvido para as conversações. E eu não quero ser aqui repetitivo, porque eu já falei, eu estou falando de um pastor sério, de um homem de Deus que Satanás vai se levantar contra ele, Satanás vai levantar pessoas para se rebelar contra eles, pessoas que fantasiosamente têm uma vida espiritual, quer demonstrar que são espirituais e não são, estão sendo usados por espírito do engano, espírito da rebelião, e se levanta contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus. Então precisamos tomar cuidado para não sermos influenciados a este lugar, tá? Porque os levitas aqui ó, foram contaminados 250 levitas, irmãos, a questionar a sua liderança. E uma liderança, preste atenção, uma liderança que não encontra nele nenhum tipo de imoralidade, uma liderança que não encontra nele nenhum tipo de erro, uma liderança que ninguém encontra nele. Paz Marcelo, que benção, meu filho, que está aqui. Então,
não encontram nele. Então, todas as vezes, escute, irmão, todas as vezes que for levantado calúnia sobre um líder, vai procurar se verdadeiramente tem o que tem no caráter e na moral desse homem, na moral dele. Se não tiver nada, irmãos, não vai comprar a briga dos outros, não vai fermentar as palavras daqueles que querem se rebelar. Porque, como eu disse ontem, Deus está ouvindo. E se nós verdadeiramente tocarmos, e aqui não é apenas pastor, mas se nós tocarmos em homens e mulheres que são consagrados ao Senhor, nós vamos pagar um grande preço. Ainda mais se esse homem, se essa mulher tiver sabedoria, for espiritual literalmente, eles vão discernir as coisas, eles vão nos entregar nas mãos do Senhor, e cair nas mãos do Senhor é bênção, porque Ele é misericordioso, verdade, Ele é misericordioso, porém, Ele também é um Deus justo. Ele é um Deus justo. E a sua justiça, quando desce, ela vai alinhar, ela vai aprumar tanto quem está fazendo a acusação quanto quem está julgando. Está sendo julgado, melhor dizendo, tanto quem está fazendo a acusação ou quem está sendo julgado. E aí Moisés faz um tratado com eles. Moisés, já amanhã nós vamos ver o que Deus... Versículo 15, Moisés ficou furioso. Agora Moisés está furioso. E disse ao Senhor, não aceitei as ofertas de cereais deles. Não aceites, né? Não aceites as ofertas de cereais deles. Não tomei dele nem sequer um jumento, e jamais lhe fiz algum mal. E Moisés disse a Corá, você e seus seguidores venham aqui amanhã e apresentem-se diante do Senhor. Arão também virá. Você e cada um dos seus 250 seguidores prepararão um incensário e colocarão o incenso nele, a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também trará seu incensário. Cada um deles preparará um incensário, acendeu fogo e colocou o incenso nele. Depois todos se apresentarão à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade, e o Senhor disse a Moisés e Arão, afaste-se dessa comunidade, para que eu a destrua agora mesmo. Olha a palavra de Deus, irmãos. Deus dizendo para Moisés, afasta-se da comunidade, que eu vou destruí-los. Mas Moisés, o homem que, de acordo com Corá, queria ser superior. Irmãos, se esse homem quisesse ser superior, ele teria aceitado a palavra de Deus. Ele teria aceitado a sentença de Deus à comunidade. Mas olha o que esse homem chamado Moisés disse ao 22. Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram, ó Deus, tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas, e é necessário que fiques irado com toda a comunidade, quando somente um homem pecou. O Senhor disse a Moisés, então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Se afaste deles. E aí que está, irmãos, há um segredo aqui. Se nós vimos pessoas se rebelando contra homens de Deus, contra a obra do Senhor, e nós não nos afastarmos dele, nós vamos receber a mesma sentença que esses rebeliados receberam. Nós vamos receber a mesma sentença. Isso é sério. Isso é sério. Então, mais uma vez aqui, em Números 16, Moisés intercede em favor da comunidade de Israel. E a comunidade não havia se arrependido. Aqui não há nenhuma palavra de arrependimento da comunidade que se levantou. Os 250 influenciados. É por isso que nós precisamos ter, nós líderes, nós pastores, precisamos ter sabedoria em conduzir as coisas.
Às vezes nós ficamos irados e nós queremos jogar todo mundo no mesmo balaio, nós queremos jogar todo mundo no mesmo grupo por causa de um ou dois que se levantaram contra nós. Um ou dois que não aceitaram o direcionamento, um ou dois que fermentaram e produziram uma rebelião no coração de toda a comunidade. Então nós não podemos. Ontem eu estava falando aqui de quantos pastores, né, sofrem rebelião. E aí o homem às vezes fica cansado e decide, sabe o quê? Decide largar tudo. E aí eu quero dizer para você líder, para você pastor, não largue tudo, se posicione corretamente e Deus vai se levantar ao seu favor. Não queira se justificar, não fale nada, deixe que assim como Deus se levantou para defender Moisés e Arão, Deus irá se levantar para defender você. Mas você pastor, você líder, precisa ficar calado. Precisa deixar Deus se levantar. E quando Deus sentenciar, tenha a sua sabedoria para não deixar o seu coração ser fermentado e você falar isso mesmo, destrua todo mundo morra. Mas eu digo para você, não saia do seu posto, não abandone o seu posto por causa de pessoas que se rebelaram contra você. Permaneça firme no seu lugar e Deus vai honrar a sua vida, assim como Deus honrou a vida de Moisés e Arão. E o texto vai dizer de que mais à frente, no dia seguinte, aqueles homens se aparecem, na tenda do encontro, fazem a prova. E aí o Senhor, escuta, o Senhor, ele abre um buraco no chão. Deus abre um abismo no chão. E esse abismo, irmãos, engole Corá, Datã e Abirão e todos os seus familiares. Não só foi eles, mas todos os seus familiares, filhos e mulheres e servos são engolidos. Olha só, todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram em pé à entrada da tenda, junto com suas esposas, seus filhos, suas crianças pequenas. Então Moisés disse: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas as coisas que tenho feito, pois não as realizei por mim próprio, por minha própria conta. Se estes homens morrerem por causas naturais, ou se nada foram fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo, o chão abrir sua boca e os engolir junto com todos os seus pertences, e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que estes homens mostraram desprezo pelo Senhor. Versículo 31 do capítulo 16. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras, o chão debaixo deles rachou, e a terra abriu a boca e engoliu os homens, toda a sua família e todos os seus seguidores, e tudo o que possuía. Desceram vivo à sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram do meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos dele. A terra nos engoliu. Também exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso. Então, irmãos, queridos que estão aqui, não se envolva com rebelião. Não se envolva. Se você perceber sinais de rebelião na vida de um irmão, na vida de uma liderança, na vida de um pastor auxiliar, não se envolva. Porque senão você pode ser castigado por uma visão errada. Tá bom? Por uma visão errada. Então tome cuidado, no nome de Jesus. O capítulo 16 de Números é extremamente forte para nos ensinar muitas coisas. Tem muito mais, mas eu não vou conseguir falar porque eu preciso falar de outras coisas, tá bom? Depois você continua a leitura, tá bom? De Números 16, versículo
versículo 31 para frente aí que nós não lemos, você pode ler e você vai ver coisas poderosas. Na verdade, a partir do 36, né? A gente leu 35, 31. E a partir do 36 você pode ler e você vai ver coisas poderosas, tá? Eu não estou dizendo, escute, irmãos, eu não estou dizendo que de repente tem um problema na sua igreja, o seu pastor, a sua liderança, mas faça você que entendeu que não dá para caminhar junto, existe um problema, faça da forma mais correta. Bispo, Deus me direcionou a sair e para uma outra igreja, então faça de uma maneira honrosa, de uma maneira leal. Chame a sua liderança, o seu pastor, converse com ele e saia na bênção, na autoridade, no nome de Jesus. Não promova a rebelião porque você está discordando da visão pastoral. Não promova a rebelião porque o pastor não é tão sábio, tão forte quanto você. E quem disse que Deus chamou pessoas habilidosas? Deus chamou pessoas indoutas, como diz o livro de Coríntios. Pessoas sem nenhum tipo de capacidade para poder fazer dessas pessoas capazes. Então honre a sua liderança. Faça isso com todo cuidado. E nós vamos ver Deus nos abençoar. Mas se a gente for levado à rebelião, nós vamos vencer sentenças terríveis. Tá bom? Porque Deus ainda, irmãos, escuta, Deus ainda, Ele cuida dos seus. Se Deus chamou alguém, se Deus levantou alguém, não toque no homem de Deus. Não toque nas pessoas que Deus levantou. Deixe que se ele errar, preste atenção. Deixa eu trazer uma coisa bem clara aqui. Lembre-se, se um pastor errar, se um líder errar, o castigo desse pastor, desse líder é terrível, irmão. Sabe por quê? Porque nós temos uma responsabilidade. Existem pessoas que nos seguem. E se alguém se perder por causa do nosso mau comportamento, nós teremos que dar conta a essas pessoas. Tá? Nós teremos que dar conta. Isso é seríssimo. Quando eu saí, deixa eu falar aqui, porque alguém pode pensar, falar assim, mas bispo, hoje você não está numa nova igreja, você não saiu. Por que você saiu, irmãos? Eu saí por um direcionamento de Deus. Eu não saí por uma rebelião, eu não saí porque eu estava discordando, eu saí por um direcionamento de Deus. E quando eu saí, eu fiquei 5 meses congregando em igrejas de pastores amigos. Não havia nenhum tisco, nenhuma faísca de desejo de abrir igreja, porque eu sabia do peso e da seriedade que é abrir uma igreja. Eu fui pastor auxiliar durante 13 anos, tá? Durante 13 anos eu fui pastor auxiliar. Durante 13 anos, comecei ali pastoreando uma região com poucas pessoas. Essa região chegou a 250 pessoas. Eu era pastor auxiliar, mas eu liderava 250 pessoas só do grupo que eu cuidava. E quando Deus me orientou a sair, eu relutei. Eu falei, eu não quero sair, essa casa é a minha casa. Mas o Senhor tinha um propósito maior. E hoje eu entendo isso. Sair na paz, eu e a minha família, foi muito difícil, não foi fácil. Não foi fácil porque nós que saímos, amando o meu pastor, deixando o meu pastor em paz, o bispo Paulo, falando ao coração dele, deixando ele, foi uma bênção a saída. Dolorosa, mas foi abençoada. Porém, Deus queria fazer algo. E hoje nós estamos vendo, hoje, para a glória do nome de Jesus, toda a honra, toda a glória do nome de Jesus. Nós estamos há 2 anos com a igreja Rave, nós estamos ali com todo o ministério formado, formação de todos os ministérios, jovens, adolescentes, crianças, mulheres, homens, ministério de louvor. Nós temos um ministério de ensino extremamente forte, temos cursos para preparar a nossa liderança e a igreja está crescendo a cada dia. Então Deus queria, escute, Deus queria resgatar este povo. Uma boa parte das nossas ovelhas hoje eram pessoas que não estavam mais querendo congregar em lugar nenhum. Tinham, infelizmente, alcançado alguma decepção. Não todos, tá, irmãos? Não todos aqui, mas a gente tinha uma boa parte das pessoas que, infelizmente, tinham sofrido com alguma liderança, sofrido com a igreja. E aí Deus de fato nos usou apenas para restaurar. E
tá tudo bem, é isso mesmo, Regiane. Para exercer o reino, muitas vezes haverá rupturas. E tá tudo bem. Está tudo bem. Quando a gente vai olhar, irmãos, para texto no Novo Testamento, quando Deus levanta o apóstolo Paulo, há às vezes alguns desentendimentos entre Paulo e Barnabé, e está tudo bem. Foi um entendimento, se separaram, o reino se multiplicou porque Barnabé foi ministrar em um local e Paulo foi ministrar em outro, e o reino cresceu. Aquela discussão que um dia foi motivo de separação, mais na frente o Paulo manda chamar o menino, o sobrinho de Barnabé, chamado João Marcos. Paulo manda chamar ele, Paulo tem comunhão com ele. E ali o reino de Deus foi acrescentado. Paulo teve rupturas, teve ali intrigas, né, conversas com Pedro, porque Pedro tomou algumas atitudes que Paulo discordou. Houve choque. Mas isso faz parte do reino, é pessoas. Agora a gente não vê no coração desses irmãos, nossos apóstolos, divisão. A gente não vê no coração deles dizendo que um era melhor do que o outro, só não deu para caminhar mais junto. E o fator de não dar para caminhar mais junto, escuta, irmãos, às vezes é o Senhor permitindo uma discordância, porque senão a gente vira um grupinho fechado e ninguém entra. Então Deus permite algumas rupturas. Mas escute, nós precisamos também entender, tá, que isso acontece por um propósito. Preste bem atenção, eu quero fortalecer. Não estava aqui na minha ideia, tá bom, de falar isso, mas deixa eu falar, porque às vezes muitas pessoas, por discordar de uma visão, vão querer sair abrindo igreja para montar uma igreja à sua visão, aquilo que você quer. Não se abre. Escuta, irmãos, uma igreja não nasce por decepção. Uma igreja não nasce porque eu estou insatisfeito. Não, 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 não. Uma igreja nasce com direcionamento de Deus, com proposta de Deus. Não nasce por uma insatisfação. Tome cuidado com isso. Porque Jesus vai vir buscar uma igreja só. Então não se nasce uma igreja por insatisfação. Eu estou insatisfeito, então eu vou abrir a minha igreja. Não, a igreja não é sua. A abertura da igreja é um chamamento do Senhor. É um chamado do Senhor. E eu vou repetir, nunca houve no meu coração esse desejo. Eu apenas obedeci. Então tome cuidado, tá? Aí nós vamos vir aqui para o capítulo 17 de Números, onde vai falar sobre a vara de Arão quando ela floresce. Este florescer foi um propósito de Deus para Moisés e Arão para solidificar a fé e solidificar a autoridade, porque Deus viu que estava tendo muita confusão, muitas pessoas questionando a autoridade de Moisés e Arão. E aí Deus faz o quê? Deus manda os líderes, um dos líderes das 12 tribos, cada um levar um cajado, né? Um líder de cada tribo, que tinha representação de autoridade, levar um cajado até a tenda do encontro, e lá Deus iria fazer algo. E aí deixaram lá os seus cajados, e o cajado de Moisés floresceu, e aquilo representava que Deus estava dando autoridade a Arão, e que não poderia mais ser questionada a autoridade. Deus também orienta Moisés a pegar a vara de Arão e colocar dentro da arca da aliança como um ato simbólico. No capítulo 18 nós vamos ver os deveres sacerdotais. Deus agora mais uma vez instruindo, mostrando para os levitas e para os sacerdotes qual eram os deveres dele, cada um no seu lugar, cada um cumprindo. Irmãos, escuta, deixa eu falar algo. O capítulo 18 aqui, ele vai nos demonstrar, não existe, irmãos, escuta, não existe no reino de Deus superioridade, cada um tem a sua importância. E nessa importância, como eu disse, nós seremos tratados diferentes. E essa diferença não nos faz superior, mas nos faz responsáveis. É diferente. Tá? Essa diferença no reino de Deus não faz você superior. Eu sou bispo, eu sou superior aos pastores. Não, irmãos.
Isso te dá uma responsabilidade maior. Isso te dá um encargo maior. Isso te dá um cuidado maior. Você precisa vigiar mais do que os outros. Vocês estão aí, vocês estão me entendendo? Diga comigo aí, amém, bispo, eu estou entendendo. Então, quando você vê líder, não é, o líder agora tem status. Você quer, irmão? Se você quiser minha carteirinha de bispo, eu te entrego. Tudo bem que nem carteirinha a gente tem. Nem carteirinha a gente tem. A Dani colocou aqui, na minha leitura, Deus pede que Moisés coloque a vara em frente à arca. Sim, sim, é isso mesmo, Dani. Quando coloca a vara em frente à arca, deixa eu ver aqui o versículo. Ó, a minha versão aqui, ó, vou ler o versículo, capítulo 17, versículo 9. Eu vou ler o 9 e o 10, tá? Depois que retirou a vara da presença do Senhor, porque foi quando a vara floresceu, na presença do Senhor, na presença significa ali próximo da tenda do encontro, na presença do Senhor, depois que retirou a arca da presença do Senhor, Moisés a mostrou para o povo, cada líder tomou de volta a sua vara. O Senhor disse a Moisés: ponha a vara de Arão permanentemente diante da arca da aliança, para que sirva de advertência aos rebeldes. Isso acabará com a queixa dele contra mim e evitará mais mortes. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Isso mesmo, é a frente, tá, irmãos? Desculpa, eu falei dentro, né? Mas é a frente da arca. Então os israelitas disseram a Moisés: estamos condenados, vamos morrer? Vamos todos morrer? Quem se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que estamos todos condenados? Então aqui houve uma proibição do Senhor agora dos levitas se aproximarem, né, daquilo que era sagrado, para poder diferenciar a responsabilidade, para parar, sabe, irmãos, escuta, às vezes a gente escuta na igreja, isso aqui é importantíssimo, tá? Por isso que eu disse, né, por isso que eu entendi o que Deus estava nos ensinando alguns dias atrás sobre igualitariedade, tá? Eu nem sabia o que significava essa palavra, eu fui atrás. Igualitariedade. Não adianta, irmãos, no reino de Deus não existe igualitariedade. Todo mundo igual, sabe por quê? Porque existem responsabilidades diferentes. Cuidado com essa rebelião de, todo mundo aqui é igual, o pastor não é melhor do que ninguém. Realmente, irmãos, escuta, o pastor não é melhor do que ninguém. O líder não é melhor do que ninguém. Agora preste atenção. Deus deu autoridade a pastores, Deus deu autoridade a líderes, que não compete a um membro ou uma ovelha questionar a autoridade ou querer usurpar a autoridade de uma liderança. Cuidado. Cuidado com aquilo que parece que está dando certo. Cuidado, irmãos. Escuta, eu tenho um livro do pastor já falecido, guardado, né, no Senhor, o pastor David Wang Cho, o pastor da maior igreja do mundo, a igreja de Seul, lá, a igreja da Coreia do Sul, né, da ilha de Jeju. A maior igreja do mundo, com mais de 1 milhão de cristãos, tá? O pastor David Wang Cho escreveu um livro chamado 50 séculos da igreja celular. E ele relata 3 pastores auxiliares que se rebelaram contra ele quando ele estava no começo. Na época a igreja dele tinha 6.000 membros, e aí esses pastores, cada pastor cuidava de 2.000 pessoas, e ele estava ali cuidando dos pastores. E esses 3 pastores se rebelaram contra ele, porque acharam, presta atenção, olha, presta atenção, por isso que presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção que Deus está falando conosco aqui. Toda autoridade, irmãos, toda autoridade, ela é uma autoridade assistida. Quando eu estava, escuta, presta atenção, quando eu estava ali, numa igreja, sendo pastor auxiliar, eu estava sob uma autoridade. Eu exercia autoridade, mas a autoridade que eu exercia
estava sob uma autoridade, sob a autoridade do meu pastor. Então tudo que acontecia, que funcionava, não é porque eu era o top. Não era porque, nossa, o Bispo Rodrigo é inteligente, o Bispo Rodrigo é espiritual, o Bispo... Sim, eu tinha uma vida pautada em Deus, é verdade. Mas tudo acontecia porque eu estava em obediência sobre uma cobertura espiritual do meu pastor sênior. E o pastor David Wang Cho, no seu livro, ele vai tratar muito sobre isso. E esses 3 pastores começaram a achar que, opa, tá dando muito certo, a igreja está crescendo, está fluindo, e é por causa de nós que somos os pastores. O pastor David Wang Cho ali fica só na diretoria, fica só dando direção pra gente, mas quem coloca a mão na massa somos nós. É verdade, irmãos. Deus coloca cada um no seu lugar. E aí esses pastores fizeram o quê? Se rebelaram contra o pastor David Wang Cho. E separaram, começaram a se separar. E cada um desses pastores montaram as suas próprias igrejas. Cada pastor ficou com 2.000 membros. E o pastor David Wang Cho disse que liberou, falou, não, vocês querem? Pode ir lá. Não tem problema não, pode ir lá. Mas não se esqueça que vocês existiam uma autoridade assistida. A unção que estava sobre vocês era uma unção que estava sobre mim. Está lembrado do texto? Quando Deus manda consagrar Arão, o óleo que desce na cabeça, desce na barba de Arão e abençoa, irmãos, aqueles que estão ao nosso redor. Então a unção que eu carrego abençoa a minha liderança. Cada um, os pastores que estão me auxiliando, a minha liderança que está me auxiliando, vai muito bem, porque existe uma unção abençoadora, sacerdotal, caindo sobre a nossa liderança. Então não acha que porque está dando certo que você é top. Não, está dando certo porque eu sou espiritual, está dando certo porque eu consagro demais, está dando certo porque eu oro demais. Não, irmãos, está dando certo porque tem uma cobertura espiritual sobre você que está te abençoando. E o meu pastor, né, na época, o Bispo Paulo, ele sabe que eu não me movimentava sem sequer pedir a permissão dele. Quantas vezes eu fui convidado para pregar em várias igrejas quando eu estava lá e eu ligava para ele e falava, meu pastor, me abençoe, eu vou pregar na igreja Assis, tudo bem para você? Eu posso ir? Pode. Então me abençoa porque a palavra que Deus me deu é a palavra X. Quantas vezes, irmãos, eu lia, eu preparava uma mensagem, eu via que aquela mensagem era dura, e eu ia pregar uma igreja fora, eu falei, Senhor, tem certeza que essa palavra, e eu ia, ligava para o meu pastor e falava, ore por mim, porque a palavra hoje não é fácil. Quantas vezes eu estava preparando mensagem, e Deus falou comigo, olha, você vai nessa igreja e hoje vai ter manifestação demoníaca, existem pessoas que estão opressas, e eu vou libertar. E eu orava, ligava para o meu pastor e falava, pastor, ore por mim porque hoje eu vou ter uma batalha espiritual. Deus falou que vai haver manifestação de demônios. E quando eu chegava na igreja, irmãos, o demônio se manifestava na vida de pessoas e aí nós orávamos, libertávamos. E quando eu chegava em casa, eu ligava para o meu pastor, eu deixava uma mensagem dizendo, olha, realmente foi terrível, né? O Senhor nos orientou e lá nós oramos e o demônio se manifestou, mas a pessoa, para a glória de Jesus, foi liberta. E eu agradecia, eu falava, obrigado, meu pastor, pela sua cobertura, pela sua comunhão comigo, sabe? Eu era muito grato, porque eu sempre caminhei neste lugar de obediência. Eu sempre caminhei nesse lugar de honra. Nunca me coloquei no lugar de que não, eu sou o Bispo Rodrigo, eu tenho mais conhecimento de que todos aqui, eu sou o melhor. Nada, irmãos. Eu sempre estava em submissão ao meu pastor, e não é de hoje, desde quando eu era da Assembleia de Deus, pastor Jeremias, pastor Josué, que foi meu pastor, tantos pastores que eu obedeci, que eu estive debaixo da autoridade desses homens. Então não pense que aquilo que você carrega é por causa de você, que não é. A Dani colocou aqui, o sucesso vem quando caminhamos em prol de um mesmo propósito. Isso mesmo, Dani. Então nós seremos, se a gente aprender a entender isso, irmãos, que a gente exerce autoridade mediante uma autoridade que foi derramada sobre nós. Alguém derramou uma autoridade, alguém partilhou a autoridade sobre nós.
É que nós ainda estamos no Velho Testamento, mas nós vamos ver isso acontecer muito no Novo Testamento. Mas a gente vai chegar lá, vai chegar lá. Então, o capítulo 18 ele vai demonstrar isso. Quando Deus fala para Moisés, fale de novo e coloque claramente, coloque tudo no lugar. Coloque o sacerdote no lugar de sacerdote, que ele desenvolva o seu papel, e os levitas no lugar de levitas, sem almejar o lugar de ninguém. Sem querer derrubar, porque a mensagem que estava aqui entre os levitas, que nós lemos todas essas rebeliões, é que esses homens desejavam o lugar de Moisés, desejavam o lugar do Arão. Irmãos, escuta, o reino de Deus não é empresa. Que um precisa morrer para que a gente possa ser promovido. Deus não precisa tirar alguém para te promover, Ele te promove sem tirar ninguém. Deus promove sem abrir uma vaga. Não existe isso no reino dos céus, irmãos. Abrir uma vaga agora vai ser o pastor maior, vai ser o líder maior. Para com isso, no nome de Jesus. Porque no reino dos céus tem muitas vagas. E se Deus quiser determinar, Ele vai determinar e está determinado. Não precisa alguém cair para Deus te levantar. Deus te levanta quando o outro também está de pé. E aí os dois ficam de pé, desenvolvendo a proposta do chamado de Deus. Amém, irmãos? O reino de Deus não é o comércio no mundo, não é como empresas. Que alguém precisa cair para que você se levante, para que você seja reconhecido, alguém tem que cair. Não, irmãos, Deus traz reconhecimento quando todos estão de pé. Ninguém precisa cair, ninguém precisa sair. Parece que na igreja a gente trata como um mundo corporativo. O reino de Deus não é um mundo corporativo, grava isso no nome de Jesus. Para que o diabo não atente rebelião, dizendo, olha, você é melhor, você canta melhor, você prega melhor, você ensina melhor, você é mais sábio. Cuidado, cuidado com esses pensamentos, cuidado com essas palavras, cuidado com pessoas que chegam até você e falam assim, eu não sei o que você está fazendo aí, você é muito melhor que fulano e ciclano. Quando alguém chegar assim e falar assim, ô seu linguarudo, está repreendido. Está repreendido, eu rejeito essas palavras, eu não sou melhor do que ninguém. Seja humilde, não deixa o diabo aguçar em você um plano antigo que é a soberba, que ele colocou no coração de vários homens. Cuidado, irmão, com a armadilha da soberba. Cuidado. E aí nós vamos caminhando, o capítulo 9 vai falar da água da purificação. Aonde Moisés ele orienta o sacerdote Arão a tomar banho, a se purificar. E no capítulo 20, irmãos, olha só, meu Deus. Por que nós, pastores, precisamos ter cuidado? Porque se a gente não ter cuidado, eu tava lendo hoje, eu falei, meu Deus, você viu o homem humilde, o homem tão paciente, o homem que Deus fez questão de apontar a humildade dele. Deus faz questão de apontar e falar, esse Moisés não existe um como ele. Capítulo 20, a desobediência de Moisés. Olha só, irmãos. Tudo isso por causa do povo. Tudo isso por causa de pessoas. Olha lá, capítulo 20, versículo 1. Eu vou ler aqui bem corrido que a hora já passou. Tenho 8 minutos para terminar. No primeiro mês do ano, toda a comunhão chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estava lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram, se ao menos tivesse morrido com os nossos irmãos diante do Senhor. Porque vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Porque nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra que não tem cereal, nem figo, nem uvas, nem romãs, nem águas. Como o povo reclamava, irmãos. Como o povo reclamava. Moisés e Arão se afastaram do povo, foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então, na presença gloriosa do Senhor, lhe apareceu. E o Senhor disse a Moisés, você e Arão peguem a vara e reúnam
todo o povo, enquanto ele observava, falem àquela rocha. Presta atenção, olha o que Deus falou para eles. Falem àquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor. Em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam seus rebeldes, olha aí, olha o Arão, o Moisés irado. Ouçam seus rebeldes, nunca Moisés tinha falado assim com o povo. Ouçam seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhe dou. Por isso, naquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor e ali ele mostrou a sua santidade entre eles. Olha só, irmãos, que indignação, queridos, que indignação. Quando está aqui, depois que passou o que passou, irmãos, Moisés perde o equilíbrio, e a gente pode acontecer isso. E Moisés, em vez de fazer de direitinho o que o Senhor mandou, Moisés acrescentou. Moisés bate na rocha. Agora escuta, irmãos, escuta. Eu tinha até algumas perguntas aqui para vocês, mas eu vou deixar. Agora escuta, por que Moisés é castigado por bater numa simples rocha? Escuta, esse lugar aqui, Meribá, não era um lugar desconhecido, irmãos. Não era um lugar desconhecido. Vamos conferir isso, vamos conferir isso. Meribá não era um lugar desconhecido. O povo de Israel já tinha passado por Meribá. Olha lá, Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17 já vai mostrar que o povo já tinha passado por lá. Olha lá, Êxodo capítulo 4, capítulo 17. Êxodo, escreva aí por favor alguém. Êxodo capítulo 17, versículo 1. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou em um lugar para o outro. Por fim acampou em Refidim, mas ali não havia água para beber. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova, afligindo pela sede? O povo continuou a se queixar de Moisés: por que você tirou a gente do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater na água do Nilo. Chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. A rocha no Monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo beberá. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Presta atenção, irmãos. Moisés chamou aquele lugar. Vamos lá, Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Versículo 7. Moisés chamou aquele lugar de Massassa. É Meribá, olha lá, e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés, pois o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco. Então, Meribá, eles já tinham passado por essa rocha, e essa rocha já tinha sido tocada uma vez. Agora não era mais para bater na rocha, era apenas para falar com a mesma rocha, e ela iria produzir água.
ela iria produzir, e aí Deus castiga. Sabe por quê, irmãos? Essa rocha não é qualquer rocha, irmãos. Essa rocha não é qualquer rocha. Eu sei que tem gente muito inteligente nessa live aqui, e eu vou perguntar a você quem era essa rocha. O que era esta rocha? Por que Moisés ele foi castigado por bater na rocha? Por quê, irmãos? Tem um motivo. Alguém sabe me dizer aí quem era esta rocha? Meu Deus, 1 minuto para terminar, Jesus. Quem era essa rocha, irmãos? Eita! Eu vou ter que encerrar mesmo, vou começar o barulho aqui, queridos. Quem era essa rocha? Gente, essa rocha, ela simbolizava Cristo. Por isso que eu disse para vocês, a palavra de Deus no Velho Testamento, ela converge, ela aponta para Cristo. Ela aponta para Jesus. Olha lá, onde está isso, pastor? Vamos lá ver rapidinho e a gente conclui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Eu fiquei intrigado, irmãos. Eu não sei se vocês ficaram, mas quando eu li, eu falei, mas rapaz, você passa anos, leva o povo, apanha, se arrebenta e conduz o povo e vai, corre daqui, corre dali, para chegar ali no final, você perdeu o direito de entrar na terra só porque você ficou zangadinho. Você nunca ficou zangado, você foi o homem mais paciente. E aí chega uma vez, uma única vez, que Moisés se irrita com o povo. Deus vai lá e fala para ele, não, eu não vou, você não vai entrar na terra, nem você nem Arão. Mas não era porque ele ficou irritado com o povo, foi porque ele bateu numa rocha que tinha um significado poderoso, que significava Cristo. Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Mas vamos ler a partir do versículo 1, tudo bem? Vamos ler no versículo 1 que a gente consegue entender o que o 4 está querendo dizer. Olha o que diz o versículo 1. O apóstolo Paulo dizendo à igreja de Coríntios: irmãos, não quero que vocês se esqueçam, olha lá, do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: e esta rocha era Cristo. Não era, irmãos, para Moisés bater, porque ali há algo simbólico. Aquela rocha de Meribá é uma rocha que representava Jesus, era para bater uma única vez. E Moisés peca desobedecendo. E Deus vai dizer, olha o que diz, versículo 12 de Números 20. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim, para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra. Então, eles desobedeceram a Deus. Por isso que é importante. O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui? E eu vou encerrar, irmãos. Não ultrapasse da ordem do Senhor. Se o Senhor mandou você falar X, diga apenas X. Não diga X, Y, A, B, C. Se o Senhor mandou você ir até um limite, não ultrapasse esse limite. Isso é um perigo. Porque quando ultrapassamos das orientações, nós desobedecemos a Deus. Quando ultrapassamos o direcionamento, nós desobedecemos a Deus. Então, irmãos, queridos, amigos, não faça isso.
Tem hora que a gente fica emocionado na pregação, tem hora que a gente fica emocionado no louvor, tem hora que a gente fica emocionado na oração e a gente quer falar coisas que Deus não mandou a gente falar. Não fale. Porque o acrescentar, porque bater na rocha 2 vezes foi acrescentar. E Deus não mandou fazer isso. Deus mandou Moisés falar com a rocha. Aquela rocha já tinha sido ferida, não era preciso feri-la novamente. Era apenas falar com a rocha. E ela iria dar água. E às vezes a gente não quer apenas falar. A gente quer ultrapassar a orientação de Deus. E aí nós cometemos erro, cometemos pecado. E isso levou Arão e a Moisés a não entrar na terra prometida. A não alcançar a bênção. A não experimentar do que eles direcionou o povo. Triste, não é, irmãos? Triste ou não? Complicado. Ai, tem tantas coisas para a gente aprender, né, queridos? Tantas coisas. Que o Senhor possa derramar da sua graça o seu favor sobre você, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Você não precisa, escuta, você não precisa buscar validação, você não precisa buscar reconhecimento. A chamada que Deus tem para a sua vida, ela vai acontecer. As pessoas não precisam sair, as pessoas não precisam cair para você ser reconhecido. Deixa Deus te reconhecer. E Ele vai te elevar no lugar que você precisa. Ele vai te dar graça, sabedoria. Não precisa tirar o irmão da liderança para você liderar. Não. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Ah, mas eu queria pregar, meu bispo. Mas você está se preparando para isso? Ah, eu tenho uma vontade de pregar. Mas você está estudando? Porque o pregador precisa estudar. O pregador precisa comer Bíblia. Porque ele não pode pregar dele mesmo. Ele tem que falar do reino. Ele tem que falar de Deus. Ele tem que orientar as pessoas de acordo com a palavra. E não de acordo com a interpretação humana dele. Ai, bispo, eu queria tanto cantar e ninguém me dá a oportunidade. Mas você canta, meu irmão. Você é afinado. Se você quer cantar, vai fazer umas aulas então. Vai se preparar primeiro. A gente às vezes quer que as pessoas nos honrem. A gente quer alcançar lugares que a gente não está preparado para subir ainda. Não vai achando que pregação é coisa fácil não, irmãos. Como dizia um pregador, cada vez que você prega é cada dia que você morre. Cada pregação é uma morte, irmãos. Eu tenho um grande temor em todas as minhas pregações, sabe por quê? Porque não teve uma pregação que eu preguei que Deus não me fez vivê-la, ou antes ou depois. Não teve uma pregação, uma ministração que Deus não me colocou à prova. Se eu falei de amor, eu tive que viver esse amor. Se eu falei de perdão, eu tive que vivenciar esse perdão, ou antes ou depois. Então leve a sério. Não fique almejando porque você acha que é status, que não é não. Para alguns pode até ser, mas para aqueles que querem levar a sério a palavra de Deus e o reino de Deus, não é fácil não. Hoje eu ministro, hoje eu gosto, né? Fala assim, bispo, você gosta de ministrar? Hoje eu gosto, irmãos. Mas o meu gostar carrega muito temor e tremor diante de Deus. Cantar, pregar, para mim ainda é muito difícil. Quem me conhece sabe que eu tenho dor de barriga, eu fico, sabe, ali, perco a fome, porque eu não estou lidando com algo comum. E eu já canto há 36 anos. Eu prego aí por volta, eu sou pastor há 15 anos, então eu devo pregar aí em volta de 12 anos, porque no começo eu não pregava, tá, irmãos? No começo do meu pastoreio eu não pregava, eu só pastoreava as ovelhas, depois eu comecei a pregar. Então eu devo pregar mesmo, de preparar uma mensagem, né? Deve ter aí uns 12 para 13 anos.
Então, entenda isso. Deixa as coisas acontecerem. Se você tiver que chegar naquele lugar, deixa chegar. Não fica assim, eu quero ser, quando é que eu vou ser? Irmãos, quando o meu pastor falou assim, você vai ser isso, eu falei, não pode continuar sendo diácono só não? Eu não posso continuar só cantando, tem que pregar. Podia ficar só cantando, eu gostava de cantar, eu falei, não ficar só cantando. Não, Deus tem um chamado pastoral na sua vida. Não quero não, podia ser só diácono estava bom. A gente treme na base. E aí, às vezes, hoje, a gente vê, algumas pessoas que, nossa, eu quero ser pastor. Porque tá achando que pastor é só púlpito. Tá achando que pastor é só pregação, irmão. Não é. Pastor é você estar deitado de madrugada, 2, 3 horas da manhã, e alguém te ligar dizendo assim, pastor, eu não tô bem. O senhor pode vir aqui em casa? Pastor, o meu esposo não tá bem, tá aqui deprimido, tá passando mal. Pastor, vem aqui que o meu casamento está acabado. Pastor, me socorre porque meu filho está doente. Eu sinto, irmãos, nesta manhã o temor e o tremor de Deus sobre o encargo pastoral. Me perdoe, tá? Por estar emocionado. Quantas vezes, tá? Quantas vezes eu fui atrás de discípulos que nem queriam abrir a porta da casa para mim entrar. E sabe onde eu fiquei? Eu fiquei na porta, no portão da casa dele, até ele abrir. Eu fiquei em torno de 1 hora, 2 horas, porque eu entendia que aquela ovelha precisava de remédio. Então, o verdadeiro pastor, escute-nos, um verdadeiro pastor, ele não se importa se a ovelha não quer, porque ele é o responsável. Ele vai atrás. Quantas vezes pessoas me ligaram dizendo, não precisa vir não, tô com raiva, e eu ia lá, abre a porta. O que é? Vai me bater? Então me bate, eu sou seu pastor, rapaz, eu te amo, e eu tô falando pro seu bem. E ali nós dois começávamos a chorar e o arrependimento atingia o coração dessa ovelha. Eu não preciso, irmão, escuta, pastor que é pastor não precisa ser autoritarista. Porque a gente alcança as nossas ovelhas em amor, com autoridade, é verdade, mas em amor. Mostrando para ela que você se importa. Não tô nem aí, vai, se vira. Eu me lembro da pandemia, irmãos. Pandemia, eu poderia ter me trancado dentro de casa. Eu poderia ter reservado, porque talvez seria o caminho mais sábio, é verdade. Eu não tô aqui criticando os pastores que fizeram isso, tá bom? Eu tô falando do meu posicionamento. Eu não me tranquei, não, irmão. Sabe por quê? Porque quando eu olhava para as minhas ovelhas, eu falava, elas precisam de uma palavra. A igreja está fechada. As minhas ovelhas precisam de uma palavra. Elas precisam de consolo. Então, pastoreio não é status. Grave isso no nome de Jesus. Hoje estão desvirtuando o ministério pastoral. Estão colocando o ministério pastoral como status. Isso tem ferido a igreja. Porque o ministério pastoral não é status. O ministério pastoral é encargo. Quantas vezes eu ouvi de líderes, por que o senhor está aceitando? O senhor não deve aceitar isso, o senhor tem que fazer alguma coisa, o senhor é besta. Não, irmãos, eu sou pastor. E pastor, ele sofre pelas ovelhas. A ovelha está mordendo, a ovelha está dando cabeçada,
Mas nós estamos chorando pela ovelha, dizendo: Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a alcançar o coração dessa ovelha. Eu não tenho todas as respostas, Senhor. Quantas vezes? Eu não tenho todas as respostas, mas o Senhor tem. E ali Deus nos dá inteligência, sabedoria para alcançar o coração dessa ovelha, desse homem, dessa mulher. E fazê-lo entender o encargo pastoral. Mas hoje a gente vê uma igreja ferida, irmão. Sabe por quê? Porque não tem pessoas que não são pastores. Pastores saíram consagrando a torta e a direita, sem testar o coração da pessoa. Por causa de números. Porque se não consagrasse ia perder. É porque eu tinha que consagrar porque ele é o meu maior dizimista, então eu vou consagrar porque... Não, irmãos. Aí nós estragamos o ministério pastoral. E nós condenamos pessoas. Sabe por quê? Porque uma unção colocada no lugar errado vai trazer condenação. Porque a pessoa não está preparada. É um erro pastoral sair consagrando uma pessoa sem um chamado. É um erro. E aí esses pastores que fazem isso não estão pensando, escuta, e eu vou concluir aqui, eu preciso falar isso porque eu estou sentindo aqui no meu espírito e peço até perdão pelas minhas emoções aqui, tá? Mas pastores que saíram consagrando pessoas torta e à direita, irmãos, eles não entenderam a responsabilidade da unção. Sabe por quê? Eu pergunto, será que esse presbítero está desenvolvendo o chamado dele do jeito que deveria? Será que esse pastor está sendo pastor ou está ferindo as ovelhas por autoritarismo, porque ele entendeu que o pastoreio é uma posição que ele chegou? E aí ele acaba sendo grosso, ele me respeita que eu sou pastor e ele não tem nada de pastor. Então é sério, irmãos. Eu não estou aqui, sabe, desculpa a emoção, porque são 15 anos pastoreando e eu sei como eu cheguei, eu sei por que cheguei. Eu sei que foram noites, eu e minha esposa orando por pessoas, pedindo para Deus vidas, e as vidas vieram toda arrebentada, e quando as vidas chegaram, a gente não sabia o que fazer. Como curar essas pessoas, a gente orava e pedia direcionamento de Deus. E graça e bondade de Deus, Ele nos dava o direcionamento e nós podemos curar muitas pessoas. Nós podemos restaurar muitos casamentos. Nós podemos desenvolver muitos discípulos. E eu glorifico porque hoje eu olho, irmãos, eu olho para os meus discípulos que eu desenvolvi, que não estão comigo. E eu vejo como Deus honrou a minha vida e quem eles são hoje. A maioria deles são pastores, a maioria deles são presbíteros, a maioria deles eles desenvolvem uma liderança que, querendo ou não, e eu falo isso com muito amor e com muita ousadia também, querendo ou não, carrega o DNA do Bispo Rodrigo. O comportamento deles, o compromisso deles, eles aprenderam comigo. Eles aprenderam com o meu pastoreio. E quando eu olho, eu fico grato ao Senhor, porque através da minha vida, o reino de Deus está sendo acrescentado na vida de outros. Deus está levantando estacas com a sua vida. Para solidificar o reino. Porque o reino vai muito além de uma placa de uma igreja, irmãos. O reino vai muito além de placas de igreja. E quando eu olho para os meus discípulos que hoje estão em outras igrejas, eu agradeço a Deus. Muito, muito pela vida deles. Hoje pregam, eu olho eles pregando e falo, meu Deus, quanta ousadia, quanta sabedoria. Eu olho eles pastoreando, cuidando de vidas, discipulando. Esses dias eu estava sentado
Eita, Jesus. Eu não vou conseguir continuar, não, irmãos. É melhor eu parar. Ai, ai, deixa eu respirar. Então eu sou grato a Deus. Eu sou grato porque Deus me ensinou a ser pastor, a desenvolver um coração pastoral. Tá difícil, deixa eu terminar, senão eu não vou conseguir seguir, não. Ai, Deus é bom, né, irmãos? Então, deixa eu ver se eu consigo. Então, eu estava sentado com alguns discípulos um mês passado e eu via eles falando dos discípulos deles e a dificuldade, o que precisava fazer, a gente conversando. E eu virei para eles e falei, lembra de vocês? Então, trabalhe do mesmo jeito. Tenha amor, tenha paciência, ganhe o coração desse líder. Ganhe o coração do seu discípulo. Se você ganhar o coração dele, você vai transformar ele. Ele será muito usado. Lembra? Lembra quantas vezes eu insisti em você, você não queria. Você resistiu e eu insisti. E hoje você está aí, pastoreando, discipulando. E escute, irmãos, não estão comigo, mas são os meus orgulhos. E claro que eu estou falando do orgulho, não do orgulho soberba, mas o orgulho de satisfação, de ver o crescimento dos meus discípulos, de ver o crescimento de pessoas que Deus me deu e não tinha sabedoria nenhuma, não. Até a sua cristandade, né? Dizer como os nossos irmãos da CCB, né? A cristandade. Então, era falha, era fraca. Faltava conversão, faltava convicção de coração. E eu pude, através da minha vida, através do Espírito Santo, eu pude acrescentar na vida dos meus discípulos. E hoje essa é a minha meta, irmãos. Hoje eu tenho mais discípulos. Né, Lelis? Lelis está aí, Sandra Pizelli está aí. Hoje eu tenho novos discípulos que eu quero transferir aquilo que eu carrego. E eles serão, eu tenho convicção disso. Eles serão, eles estão caminhando para ser homens e mulheres muito maiores do que eu. Homens e mulheres muito mais usados do que eu. Homens e mulheres que vão receber muito mais revelações do que eu. Porque assim é o trabalho do líder, o bom pastor. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por este tempo. Eu tinha reservado aí 1 hora certinho, ia terminar, mas passamos. Me desculpe pela emoção, mas é que quando a gente vai falar do pastoreio, a gente vai lembrar de algumas coisas. A emoção vem por gratidão, por gratidão. Eu sou grato, irmãos, eu sou grato aos meus pastores, eu não carrego em gratidão, não. Sou grato mesmo, sou grato à IBA, sou grato à Assembleia de Deus, eu sou grato à Vila Zelina, eu sou grato a todos os pastores que fizeram parte da minha vida, pastor Josué, pastor Jeremias, pastor Elias Chuim, né? Pastor Elias Chuim foi o homem que Deus usou para eu receber o batismo do Espírito Santo, levava a gente para o monte. Se eu hoje sei ir para o monte, é porque o pastor Elias Chuim, da Assembleia de Deus, do Ministério Belém, ele nos ensinou isso, né? E eu tenho muito orgulho de ver o testemunho alibado que esse homem tem. Bispo Paulo, que foi o meu pastor, o meu discipulador, grato, muito grato pela vida dele, porque se não fosse eu não estaria aqui. Sou grato. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amo cada um de vocês, Mari, Regiane. Regiane é uma filha, tá aqui. A gente não tá junto, mas a Regiane é minha filha. Tá bom? Eu não esqueço de você não, viu, Rê? Você está nas minhas orações. E eu sei que Deus ainda tem coisas poderosas para fazer na sua vida, viu? Pode saber disso.
Você sabe que eu guardei uma revelação de você e eu quero ver ela se cumprir. Quando ela se cumprir, eu vou falar. Ela está escrita, tá bom? Eu escrevi a revelação que eu recebi ao seu respeito. Tá guardadinho. Quando ela acontecer, você vai ver a folha gasta, o tempo passado, a data aqui, e eu vou te mostrar. Eu falei, vou falar, tá aqui, ó. O Senhor já tinha me falado. Tá bom? Que Deus abençoe. Nós vamos orar agora em gratidão ao Senhor, tá bom? Em gratidão. Irmãos, escuta, eu já falei no passado, mas se vocês quiserem participar comigo aqui, entrar na live comigo, vocês podem pedir, eu deixo, tá bom? De repente a gente pode fazer uma live com discussão, falando, vai ser muito bom, tá bom? A gente consegue chamar aqui, quem quiser é só me falar, tá bom? Nas próximas lives a gente dá para compartilhar e você também pode falar daquilo que você viu, de repente você leu o texto, você viu algo poderoso que eu não vi, passou em branco, né? Afinal de contas são 4 capítulos por dia, tá bom? Amém, Dani, vamos orar por você, oração pela sua saúde, tá bom? Nós vamos orar, viu? Vamos orar por você, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã, obrigado por mais um dia, obrigado pelo teu Espírito estar conosco, obrigado pela tua palavra que tem nos alicerçado, tem trazido convicção ao nosso coração. A tua palavra tem nos batizado em amor, em graça, em favor. A tua palavra tem nos dado luz ao caminho, Senhor, nós possamos caminhar e percorrer, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por tudo, mas tudo que o Senhor está fazendo. Agradecer com todo o nosso coração, pela fé, pela vida, pelo amor, pelos discípulos, como nós estamos aprendendo, Pai. Eu quero te agradecer pela companhia desses nossos irmãos, pela insistência deles de ler a tua palavra, firme os pés dele, que eles possam ler a tua palavra e aprender do conhecimento da tua palavra e se aprofundar, Senhor, em todas essas verdades. Quero também orar e apresentar a vida da Dani, pedindo para a Dani, Senhor, saúde. Dê saúde para ela, Senhor. Se existe qualquer tipo de enfermidade que está assolando a vida dela, nós te repreendemos agora. Toda enfermidade em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que toda enfermidade bata em retirada agora, seja enfermidade no corpo físico, ou seja enfermidade no emocional, Senhor. Toca o emocional da Dani agora, no nome de Jesus. Vai colocando tudo no lugar, Senhor. Eu te peço, coloque tudo no lugar. No interior da sua filha, aquilo, Senhor, que foi abalado no interior dela, coloca no lugar agora, no nome de Jesus. Coloca no lugar agora, Senhor. Alinha a alma, o espírito e o corpo da tua filha agora, Senhor. Para que haja paz na sua mente, paz no seu entendimento, paz no seu coração. Que haja um alinhamento profético nesta manhã, agora, na vida da tua filha. E que toda a saúde dela seja restaurada em nome de Jesus. Dê saúde emocional para sua filha agora, Senhor. Eu te peço na autoridade do nome de Jesus, que ela seja transformada pelo teu amor e pela tua unção, Senhor. Que ela seja alcançada. Eu me uno, Senhor, com essas pessoas que estão aqui e nós concordamos, Pai, em oração, para que o Senhor promova o teu milagre na vida da Dani agora e que a saúde dela seja restaurada. Toda confusão de mente, toda confusão de coração agora eu te repreendo. E que a tua filha, Senhor, receba um alinhamento do céu, Senhor. Alinhamento do céu, convicção das promessas, convicção da vida em ti, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome. Convicção, Pai. Estabelece a tua paz, Pai, na vida da Dani, na autoridade do nome de Jesus. Assim eu te agradeço. Obrigado por este tempo, obrigado por este dia, Senhor. E eu louvo o teu santo nome por mais uma live, em nome de Jesus. Pessoal, olha aqui, melhor dizendo, olha olha aqui, beijo no coração, que Deus abençoe. Amanhã, 8 horas da manhã, estaremos aqui novamente, dando continuidade à leitura bíblica de Números 21, 22, 23 e 24. Amém?
que Deus abençoe a sua vida. Dani, que Deus te abençoe, receba saúde, amém? Receba alinhamento. Dri também, Deus abençoe, Dri, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe Regiane e os demais aí, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.